Leitura do livro O Livreiro de Cabul. A matriarca. Uma festa de casamento é como uma pequena morte. Na família da noiva, há luto, como no enterro durante os dias seguintes à festa. Perder uma filha vendida ou dada. São especialmente as mães que sofrem. Elas que tinham controle total sobre suas filhas, onde andavam, que encontravam, que vestiam, que comiam. Elas que passavam a maior parte do tempo juntas, levantando juntas, limpando a casa juntas, cozinhando juntas. Depois do casamento, a filha se vai, de uma família a outra, de vez. Ela não pode voltar para casa quando quer, somente quando o marido deixa. A família dela tampouco pode visitar a filha na sua casa nova sem ser convidada. No apartamento do bloco 37 de Microrayon, há uma mãe de luto por sua filha. Agora, a 1 hora a pé de distância, mas se Shakila estivesse na vila de Dekudayad, nos arredores de Cabul ou num país estranho a milhares de quilômetros além-mar, daria no mesmo. Enquanto não estiver no tapete ao lado dela, tomando chá e comendo amêndoa doce, é triste de qualquer maneira. Bibi Gul quebra mais uma amêndoa que havia escondido sob o tapete para Leila, que a Leila não achasse. A filha caçula, Leila, é quem cuida para que a mãe não se mate de tanto comer. Como enfermeira numa clínica de emagrecimento, ela a proíbe de comer açúcar e gordura e arranca a comida das suas mãos quando a vê se servindo às escondidas de algo que não deveria estar comendo. Quando tem tempo, prepara uma comida especial para sua mãe, sem gordura. Mas quando Leila não está olhando, Bibi Gul despeja a gordura dos pratos dos outros sobre sua comida. Ela adora o gosto do azeite, da gordura quente de carneiro e pacora frita e chupa o tutano dos ossos no final da refeição. Comida é seu abrigo seguro. Quando não se sente satisfeita, depois do jantar, ela levanta de noite para lamber as tigelas e raspar as panelas. Apesar dos esforços de Leila, Bibi Gul nunca perde peso, ao contrário, está engordando a cada ano. Além disso, ela tem seus pensamentos em seus pequenos estoques em todos os cantos, em baús velhos, embaixo dos tapetes, atrás de uma caixa, ou na sua bolsa. É lá que ela guarda as balas de caramelo, desbotadas, meladas, balas granuladas do Paquistão, das mais baratas, enjoativas, aquelas até rançosas. Mas são balas de caramelo. Tem foto de vaca na caixa e ninguém consegue ouvir quando ela as chupa. Mas as amêndoas têm que ser quebradas em silêncio. Bibi Gul fica ali, sentindo pena de si mesma. Está sozinha no seu quarto, sentada no tapete balançando o corpo, enquanto esconde as amêndoas numa das mãos. O olhar está vazio, escuta o bater das panelas na cozinha, e em breve todas as filhas já terão deixado a casa. Shakila já se foi. Bulbula está a caminho. Ela não sabe o que vai fazer quando Leila também tiver ido. Não terá ninguém para cuidar dela. Ninguém terá Leila antes da minha morte. Ela diz sobre sua filha de 19 anos. Muitos já pediram a filha em casamento, mas Bibi Gul sempre deu não como resposta. Ninguém vai querer cuidar dela como a Leila. Bibi Gul não faz mais nada. Ela fica sentada no seu canto, bebe chá e pensa. A sua vida de trabalho acabou. Quando uma mulher tem filhas adultas, ela se torna uma espécie de líder da casa, dando conselhos, arranjando casamentos e cuidando da moral da família. Principalmente da de suas filhas. Ela cuida para que não saiam sozinhas, para que se cubram como devem, para que não se encontrem com homens fora da família, para que sejam obedientes e educadas. Uma boa educação, de acordo com Bibi Gul, é a maior virtude. Depois de Sultã, ela é a mais poderosa da família. De novo, seus pensamentos vão para Shakila, agora atrás de muros altos, muros estranhos. Ela imagina puxando baldes d'água pesados no poço do quintal, com galinhas e 10 órfãos de mãe na sua saia. Bibi Gul receia ter cometido um erro. Imagina, se ele não for gentil. Além disso, o apartamento sem Shakila ficou tão vazio. O pequeno apartamento está apenas um pouco mais vazio sem a filha.
Em vez de 12, agora moram 11 pessoas nos 4 cômodos. Sultan, Sônia e a filha de 1 ano dormem num dos quartos. No outro fica o irmão de Sultan, Yunus, e o filho mais velho, Mansur. O terceiro serve para o resto da família. Bibigul, suas filhas solteiras Búlbula e Leila, os 2 filhos mais novos de Sultan, Equibal e Aimal, e seu primo, o neto de Bibigul, Fazil, filho de Mariam. O quarto cômodo serve para guardar livros e cartões postais, arroz e pão, roupas de inverno no verão e roupas de verão no inverno. As roupas da família ficam guardadas em grandes caixas, porque nenhum dos cômodos tem armários. Gastam um longo tempo todos os dias à procura de algo. As mulheres ficam em pé ou sentadas sobre as caixas, avaliando roupas, sapatos, uma bolsa torta, um porta-joias quebrado, um laço, um par de tesouras ou uma toalha de mesa. É raro jogarem algo fora, e o número de caixas está aumentando. Todos os dias fazem uma rearrumação do depósito, pois tudo muda de lugar, caso alguém procure algo que esteja embaixo. Todos na família têm, além das grandes caixas com as roupas e sapatos da família, um baú próprio com fecho. As mulheres andam com a chave amarrada no vestido. O baú é a única peça particular que elas têm, e todo dia podem vê-las sentadas em cima dos baús, pegando uma joia, olhando-a, experimentando-a, depois devolvendo no baú, passando um creme que elas tinham se esquecido, ou cheirando um perfume que ganharam faz tempo. Às vezes ficam olhando uma foto de um primo, sonhando, ou como o Bibibu, pegando alguns caramelos ou biscoitos escondidos. Sultan tem um armário de livros com tranca. Através das portas de vidro podem-se ver as capas. Ali estão coletâneas de poemas de Hafez e Rumi, relatos de viagens do século atrás, e um atlas antigo, vários. Entre as páginas, em lugares secretos, é onde ele também guarda o seu dinheiro. Não existe um sistema bancário confiável no Afeganistão. Naquele armário, Sultan guarda suas obras preferidas, livros com dedicatórias, livros que ele pensa que um dia terá tempo para ler, mas Sultan passa a maior parte do tempo na livraria. Sai de casa antes das 8 da manhã e volta às 8 da noite. Só sobra tempo para brincar um pouco com Latifa, jantar e tomar algumas decisões, se porventura aconteceu algo na família enquanto esteve fora. Em geral, isto não acontece, porque a vida das mulheres em casa é tranquila. E está além da dignidade de Sultan resolver as intrigas entre elas. A parte de baixo do armário é para Sônia guardar as suas coisas. Alguns chales bonitos, joias, um pouco de dinheiro, os brinquedos de Latifa ganhou, mas que a mãe de origem humilde acha sempre bom demais para servir de brinquedo. A copa de uma boneca Barbie de Latifa ganhou quando fez 1 ano está em cima do armário, ainda embrulhada no papel celofane amassado. O armário de livros é o único móvel da casa que a família que não tem televisão nem rádio. As únicas peças presentes nos cômodos despidos são tapetes poídos ao longo das paredes com grandes almofadas duras. Os tapetes são usados de noite para se dormir e de dia para se sentar. As almofadas são travesseiros de noite e apoio para as costas de dia. Para as refeições é posta uma toalha oleada no chão. Todos sentam em volta dela com as pernas cruzadas, comendo com as mãos. Ao terminarem, ela é lavada e enrolada. Os cômodos têm piso frio de cimento, coberto por tapetes grandes. As paredes estão com rachaduras, as portas empenadas e tortas. Muitas não fecham e têm que ficar abertas. Alguns dos quartos são separados apenas por um lençol. Os buracos nas janelas são tapados com uma toalha de banho velhas. Na cozinha há uma bancada com pia, um pequeno fogareiro a gás e uma chapa elétrica no chão. Nos parapeitos ficam verduras e sobras de comida do dia anterior. Há cortina nas prateleiras para proteger a louça da fuligem e da fumaça do fogareiro. Mas mesmo com esforço para manter tudo limpo, há sempre uma camada de gordura com a interminável poeira arenosa de Cabul em todas as bancadas, prateleiras
e parapeitos. O banheiro é um pequeno cômodo dentro da cozinha, separado por uma parede por uma portinhola aberta. Não tem mais do que um buraco no chão de cimento e uma torneira. Num dos cantos há uma fornalha, a lenha para esquentar a água de banho, e também um tanque grande que fica cheio quando há água na rua vindo pelos canos. Sobre o tanque, uma pequena prateleira com frasco de shampoo, um sabonete sempre preto, algumas escovas de dente e uma pasta de dente chinesa de sabor indefinido. Esse já foi um belo apartamento, Sultan recorda. Tinha água encanada, energia elétrica, quadros nas paredes, tudo. Mas o apartamento foi saqueado e queimado durante a Guerra Civil. Quando a família voltou, estava totalmente arrasado. E eles tiveram que consertá-lo do jeito que dava. A parte mais antiga de Microrayon, onde mora a família Khan, ficava na linha de frente entre as tropas do herói Mujahedin Massoud e dos homens do odiado Gulduddin Hematiar. Hematiar ficava numa colina fora da cidade. Eles guerreavam com mísseis. Muitos deles caíram no Microrayon. Uma outra colina ficava em Uzbek. Ficava o Uzbek Abdul Rashid Dostum. Numa terceira ficava o fundamentalista Abdul Rasul Sayaf. Os mísseis desses últimos caíam em outras partes da cidade. As linhas de frente se moviam de rua em rua. Os líderes guerrilheiros lutaram durante 4 anos, até que o Talibã finalmente dominou Cabul e os líderes fugiram dos sacerdotes do Alcorão. 6 anos após os combates, o Microrayon ainda é uma paisagem de guerra. Os prédios estão repletos de buracos de balas e granadas. Muitas janelas têm plástico em vez de vidro. Os apartamentos apresentam rachaduras nos tetos e os andares mais altos estão com crateras, abertas devido aos mísseis, que explodiam ateando fogo. Alguns dos combates mais duros durante a Guerra Civil ocorreram no Microrayon e a maioria dos moradores fugiu. O Monte Maranjan, acima do Microrayon, onde ficavam as tropas de Rei Hematiar, ainda está como na época da guerra. Rampas de mísseis, veículos bombardeados e tanques estão espalhados, apenas a 15 minutos a pé da casa de Khan. Já havia sido um lugar apreciado para fazer piqueniques. Ali ficava a tumba palaciana de Nadir Shah, o pai de Zahir Shah, morto num atentado em 1933. Agora só restam as ruínas. A cúpula está cheia de furos e as colunas estão quebradas. O palácio mais modesto da rainha fica bem próximo, em condições ainda piores. Avulta como um esqueleto, num cume acima da cidade com uma tumba despedaçada. Alguém tentou juntar as peças para adivinhar a citação do Alcorão ali inscrita. As montanhas em volta estão minadas, mas entre cartuchos de mísseis e lixo metálico é possível ver algo que lembra tempos de paz. Dentro de uma fileira de pedras redondas crescem cravos de defunto, a única coisa do Monte Maranjan que sobreviveu à Guerra Civil, à estiagem e ao Talibã. Visto do monte a uma boa distância, o Microrayon parece um lugar qualquer da antiga União Soviética. Os prédios foram um presente dos russos. Nos anos 1950 e 60, engenheiros russos foram enviados ao Afeganistão para construir os chamados conjuntos Khrushchev, populares na União Soviética. E em Cabul foram construídos exatamente iguais aos do Kaliningrado e Kiev. Prédios de 5 andares divididos em pequenos apartamentos com 2, 3 ou 4 cômodos. Mas de perto é possível ver a impressão do estrago, que não foi causada pela deterioração soviética habitual, mas por balas e pela guerra. Até os bancos de cimento em frente às portas da entrada estão quebrados e jazem como restos de navios naufragados ao longo das estradas de terra esburacadas que outrora eram asfalto. Na Rússia, as babukchas costumam sentar nesses bancos
mulheres idosas com bengalas, bigodes e chales, acompanhando tudo e todos que se mexem ao redor dos prédios. No micro-rayon, apenas homens velhos conversavam em frente às casas, passando os rosários entre os dedos. Ficam sentados nas sombras esparsas embaixo das poucas árvores que restaram. Mulheres passam apressadas com sacolas de compras por baixo da burca. É raro ver uma mulher parando para bater um papo com a vizinha. No micro-rayon, quando querem conversar, as mulheres se visitam em casa, sempre tomando cuidado para não serem vistas por qualquer homem que não seja da sua família. Apesar de as casas terem sido construídas no espírito da igualdade soviético, não há igualdade, nem fora nem dentro das casas. Se a ideia dos conjuntos habitacionais era de criar apartamentos sem distinção de classe numa sociedade sem classes, o micro-rayon foi considerado, desde a sua construção, um conjunto para a classe média. Dava status poder se mudar para as casas de barro dos vilarejos das redondezas de Cabul, para apartamentos com água encanada. Para ali se mudaram engenheiros e professores, donos de lojinhas e motoristas de caminhão. Mas o conceito de classe média significa pouco num país onde a maioria já perdeu tudo, ou que praticamente tudo andou para trás. Nos últimos 10 anos, a água encanada, outrora tão digna de inveja, não passa de uma piada. No primeiro andar, a água fria encanada durante algumas horas da manhã. Depois, nem mais um pingo. No segundo andar, a água de vez em quando, mas por falta de pressão, nunca chega nos últimos andares. Fizeram poços nos quintais e todos os dias há um fluxo de crianças subindo e descendo as escadas com baldes, garrafas e chaleiras. Eletricidade era outro orgulho do conjunto habitacional, que agora está praticamente às escuras. É rigorosamente racionada devido à estiagem. A cada 2 dias, os apartamentos têm luz durante 4 horas, entre as 6 e 10 da noite. Quando o bairro tem luz, outro fica no escuro. Às vezes, não há luz em lugar nenhum. Nesses casos, a única saída é acender as lâmpadas de óleo e ficar no lusco-fusco com os olhos ardendo da fumaça ácida que faz as lágrimas escorrer. Num dos blocos mais antigos, perto do ressecado de Rio Cabul, mora a família Khan. É ali que Bibi Gulls fica sentada, achando a vida triste, longe do vilarejo onde cresceu, trancada num deserto de pedras. Bibi Gul não tem sido feliz desde a morte do marido. De acordo com seus descendentes, ele era um homem trabalhador, profundamente religioso, rigoroso, mas justo. E depois que o pai morreu, foi Sultan quem assumiu o trono. Suas palavras agora são lei. Quem não obedece é punido. Ele não só manda nas pessoas da casa, mas também tenta controlar os irmãos que já se mudaram. Os irmãos 2 anos mais novos beijam sua mão ao se encontrarem. E aí, ai deles se ousar contrariar Sultan. Ou pior, se acender um cigarro na frente dele. Deve-se obedecer ao primogênito sempre. Se porventura nem sermões ou castigos físicos adiantarem, há outra punição, a rejeição. Sultan cortou relações com Farid, um dos seus irmãos mais novos, desde que ele se recusou a trabalhar na sua livraria e abriu a sua própria, além de uma oficina de encadernação. E ninguém mais da família tem permissão de dirigir a palavra a ele. O nome de Farid não deve sequer ser mencionado. Ele não é mais o irmão de Sultan. Farid também mora num dos apartamentos bombardeados de micro-rayon, a poucos minutos a pé de distância. Quando Sultan está na livraria, Bibi Gul costuma visitar Farid e sua família, sem que Sultan saiba. Seus irmãos fazem o mesmo. Apesar da proibição, Shakila aceitou o convite para a festa de seu casamento, passando a noite inteira na casa dele, dizendo a Sultan que estava na casa de uma tia. Porque antes de uma moça se casar, todas as pessoas da família devem convidá-la para jantar de despedida. É Sultan, e não seu irmão, que é convidado para as festas da família.
Nenhum dos primos e primas e tias querem se indispor com o sultã. Isso seria desagradável e não valeria a pena. Mas é de Farid que elas gostam. Ninguém mais lembra o que de fato aconteceu entre Sultã e Farid, somente que Farid deixou o irmão mais velho morto de raiva, enquanto Sultã gritava o laço que estava rompido para sempre. Bibi Gul implora que os dois se reconciliem, mas os dois irmãos apenas dão de ombros. Sultã porque acha que é sempre o mais novo quem tem que pedir desculpas, e Farid porque acha que o errado é Sultã. Bibi Gul deu à luz a 13 filhos. Ela teve sua primeira filha, Feroza, aos 14 anos. Foi quando a sua vida finalmente ganhou sentido. Ela passara os primeiros anos de jovem esposa chorando. Depois a vida ficou melhor. Como primogênita, frequentar a escola estava fora de questão para Feroza. A família era pobre e Feroza carregava água fria, varria e cuidava dos irmãos mais novos. E aos 15 anos foi dada em casamento a um homem de 40. Ele era rico e Bibi Gul pensou que riqueza traria felicidade. Feroza era uma menina bonita e a família recebeu a soma de 20.000 afegães por ela. Mas o marido bebia e jogava e conseguiu desperdiçar a sua vida e seu dinheiro. Os anos passavam e Feroza não conseguia engravidar, o que era motivo de grande vergonha. Como se perdesse todo sentido na vida. No fim, adotou um filho e uma filha. Agora, ela é o filho que sustenta ela, a irmã adotiva e sua mulher e o pai adotivo alcoólatra. A pequena família de Feroza também mora em Microrayon, a pouca distância da casa de Bibi Gul. Os 2 filhos seguintes morreram ainda pequenos. Um quarto da criança do Afeganistão morre antes de completar 5 anos. O país tem o maior índice de mortalidade infantil do mundo. Crianças morrem de sarampo, cachumba, resfriado, mas principalmente de diarreia. Muitos pais acreditam que não se deve dar nada à criança com diarreia, porque será posto para fora de qualquer maneira. Acreditam que é possível secar a doença. Um desconhecimento que tem custado a vida de milhares de crianças. Bibi Gul não lembra mais do que os 2 filhos morreram. Eles apenas morreram. Ela diz: veio entre Sultã, o amado e respeitado Sultã, quando Bibi Gul finalmente teve um filho homem que vingou. Sua posição na família do marido melhorou muito. O valor de uma noiva está no ímã. O valor de uma esposa está em quantos filhos homens ela põe no mundo. O primeiro filho homem sempre recebeu o melhor, ainda que a família fosse pobre. O dinheiro que haviam recebido por Feroza foi aplicado na instrução de Sultã. Desde pequeno, Sultã teve um papel de líder na família, e era a quem o pai confiava as tarefas de responsabilidade. Já aos 7 anos ele trabalhava, além de frequentar a escola. Uns 2 anos depois que Sultã nasceu Farid. Um estovado que sempre se metia em brigas e voltava para casa com roupas rasgadas e nariz sangrando. Ele fumava e bebia, sem que os pais soubessem, é claro. Mas era a bondade em pessoa, quando não estava zangado. Bibi Gul encontrou uma mulher para ele. Agora ele é casado, tem 2 filhas e um filho, mas está banido do apartamento do bloco 37 do Microrayon. E Bibi Gul suspira. A animosidade entre seus 2 filhos mais velhos está dilacerando seu coração. Se eu pudesse trazê-los à razão. Depois de Farid veio Shakila, alegre, valente e forte. Bibi Gul fica com lágrimas nos olhos de novo, a imagem de uma filha arrastando pesados baldes de água. Em seguida nasceu Nezar Ahmad. Ao pensar nele, Bibi Gul chora ainda mais. Nezar Ahmad era calmo, afetuoso e aplicado na escola. Frequentava o ensino médio em Cabul e queria ser engenheiro como Sultã. Mas um dia ele não voltou mais. Os colegas de classe contaram que a polícia militar tinha levado os meninos mais fortes da classe, obrigando-os a se alistar no exército.
Isso foi durante a ocupação soviética, e as tropas do governo afegão funcionavam como tropas terrestres para a União Soviética. Foram colocadas nas linhas de frente contra o Mujahedin, que tinham soldados melhores, conheciam o terreno melhor e se entrincheiravam nas montanhas. Ficavam lá à espera de um dos russos e seus aliados entrassem nos desfiladeiros. Foi num desfiladeiro desse que Nissar Ahmad desapareceu. Bibi-Gugu acha que ele ainda está vivo. Talvez esteja preso, talvez tenha perdido a memória, talvez esteja vivo em algum lugar. Ela reza a Alá todos os dias para que ele volte. Depois de Nizar Ahmad, veio Bubula, que ficou doente de tristeza quando o pai foi preso, o que praticamente só fica em casa o dia todo olhando para nada. Marianne, que nasceu poucos anos depois, era mais agitada, ela era aplicada, vivaz e brilhante na escola. Cresceu, bonita e desde cedo teve muitos pretendentes. Aos 18 anos foi dada em casamento a um rapaz do mesmo vilarejo. Ele tinha uma loja e Bibi-Gugu achava que era um bom partido. Marianne se mudou para a casa da família dele, onde moravam também seu irmão e sua mãe. Havia muitas coisas para fazer porque a mãe tinha mãos debilitadas por causa de queimaduras no forno de assar pão. Faltam alguns dedos, outros estão grudados. Ela tem 2 polegares pela metade e pode comer e realizar tarefas simples, cuidar das crianças e carregar coisas segurando-as junto ao corpo. Maria estava feliz no novo lar, até que veio a guerra civil. Quando uma das primas de Marianne foi se casar em Jalalabad, a família arriscou viajar para lá, apesar da insegurança nas estradas. O seu marido, Karimullah, ia ficar em Cabul para cuidar da loja. Mas uma manhã, quando ele estava abrindo a loja, ficou no meio de um fogo cruzado. Uma bala atravessou seu coração e ele morreu na hora. Marianne chorou durante 3 anos. Finalmente, Bibi-Gugu e a mãe de Karimullah decidiram casá-la com o irmão do falecido, Razim. Ela ganhou uma nova família para cuidar e se recompôs para o marido e as 2 crianças. Agora ela está grávida do 5º filho. O filho mais velho do casamento com Karimullah, Fazil, de 10 anos, já está trabalhando. Ele carrega caixas e vende livros numa livraria de Sultã e mora com ele para ajudar Marianne. Depois veio Yunus, o filho predileto de Bibi-Gugu. É dele que ele que a mima, quem compra pequenos presentes para ela, pergunta se ela precisa de algo e acaba ficando com a cabeça no seu colo à noite, quando o resto da família está sentado ou deitado nos tapetes do apartamento, cochilando depois do jantar. Yunus é o único de quem a mãe sabe o dia exato de nascimento, porque coincide com o dia em que Zahir Shah perdeu o poder num golpe, em 17 de julho de 1973. Os outros filhos não têm dia nem ano de nascimento. Nos documentos de Sultã, o ano de nascimento varia entre 47 e 55. Quando ele soma os anos da infância com os da escola, da universidade, da primeira, segunda e terceira guerra, conclui que deve ter uns 50 e tantos anos. Todos calculam a própria idade dessa maneira, e como ninguém sabe ao certo, podem ter a idade que convém. Assim, Shaquila pode dizer que tem 30, mas pode ser que tenha uns 55, ou uns 5 ou 6 anos a mais. Depois de Yunus veio Basir. Ele está morando no Canadá, desde que sua mãe arranjou um casamento para ele com uma parenta de lá. A mãe não o vê, ou fala com ele desde que ele se casou e se mudou 2 anos atrás. E Bibi-Gugu deixa cair mais uma lágrima. A pior coisa para ela é estar longe dos filhos. São o que ela tem na vida, além das amêndoas com glacê no fundo do baú. Então nasceu Tajmir. Ele foi o motivo de Bibi-Gugu começar a comer sem parar. Poucos dias após o parto,
ela teve que tirá-lo para uma parente estéril e sem filhos, que implorou ela pelo menino. O leite pingava e Bibigul chorava. Ela sabe que ele está bem, mas ainda sofre com a perda. Quando encontra, tem que fingir que ele não é seu filho, como ela prometeu à nova mãe. Leila é a caçula, aplicada e ativa, e é ela quem faz a maior parte das tarefas domésticas. Temporã, de 19 anos, é a última da fila, a mais nova e ainda solteira. Bibigul, na idade de Leila, já havia dado à luz a 4 filhos, 2 que morreram e 2 que vingaram. Mas ela não pensa nisso agora. Pensa que o chá já esfriou e que também ela tem frio. Esconde as amêndoas embaixo do tapete e pede para alguém pegue o seu chale de lã. Leila, ela chama. Leila se ergue das panelas. Continuação no próximo vídeo. Vai ser outro capítulo que se chama Tentações.